Sejam bem-vindos ao nosso podcast Alma Delas. E hoje, né, Joana, é um dia incrivelmente especial, porque a gente tem dois fenômenos da medicina, a doutora Rafaela Menin e a doutora Virgínia Amaral. Eu nem, tenho palavras para falar o tanto que eu estou feliz de ter vocês aqui. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Isso, obrigada por estarem aqui. E eu queria começar com vocês se apresentando. Quem é Virgínia Amaral? Pergunta filosófica, né? Quem sou eu, Obrigada, difícil. Gu, pelo convite. Obrigada, Joana. É um prazer enorme para mim estar aqui. Primeiro porque, assim, dividir a minha história com alguém que conhece tanto sobre mim, né, Gu? Verdade. Eu conheço a Virgínia tem anos. A gente não precisa de entrar em detalhes quantos anos. Não precisamos falar do tempo, de quanto Porque tempo. senão vai ter gente fazendo conta, eu tenho certeza. Mas eu sou Virgínia, a gente sempre começa dizendo quem é a gente, dizendo nossa profissão, né, que sou médica e etc. Mas mais do que isso, assim, eu sou uma pessoa que busca sempre o melhor dentro de um autoconhecimento e eu acho que a medicina é uma das minhas partes como pessoa, como ser humano, como profissional, mas não é só isso, né? Eu sou a Virgínia, casada com o André, filha da Olinda, mãe de 2 gatos, a gente vai falar sobre isso, e materno também, muitos projetos dentro da medicina, dentro da minha realidade, e essa é a minha vida, a minha construção. E você, doutora Rafaela, se apresente. Obrigada, gente, por estar aqui hoje, né? O Gu foi meu convidado no meu podcast, eu brinquei com ele que ele gostou tanto da experiência que resolveu fazer um também. Foi o primeiro podcast, né, que eu fui. Fico muito feliz, obrigada, Jô. Gustavo foi meu colega de faculdade, Joana, minha contemporânea de residência, são 2 pessoas que eu gosto e admiro muito, então estou muito feliz por estar aqui. Bom, eu sou Rafaela Menin, sou médica ginecologista, especialista em reprodução humana, e atuo também com ginecologia geral e menopausa. E hoje eu sou mãe de 2 filhas, né? Sou dona da minha clínica também e trabalho na clínica Huntington Procriar com a parte da reprodução. Então, atuo mais nessas áreas. Perfeito. Virgínia, vou começar com você. Acho que já deu um spoiler aí de o que nós vamos falar, né? Pelas apresentações, deu para ter uma noção. Por que a gente trouxe aqui, Virgínia? Por que a gente trouxe aqui, Rafael? Primeiro, pela competência profissional, assim, ímpar. Eu acho que para conversar sobre qualquer assunto, essa autoridade, esse conhecimento, ele é importante. Para difundir conhecimento, a gente precisa de estar, a gente sempre conversa sobre isso, a gente precisa de bons profissionais para não só difundir o conhecimento, mas como difundir o conhecimento correto, né? Não exatamente. Que é um dos objetivos do nosso podcast, né, Gustavo? Exatamente. Promover saúde de todas as formas que a gente pode e trazendo profissionais desse escalão é uma forma da gente fazer isso, né? A doutora Virgínia, ela... Não eu precisa conheço me chamar ela... de doutora. Não! Respeito. Não. Eu vou chamar você de Virgínia. Virgínia. A Virgínia, a gente se conhece há muitos anos, a gente começou dando plantão juntos. E a Virgínia sempre me chamou a atenção pela resolutividade dela. Assim, era impressionante. Tem alguma coisa para ter uma pendência, não pode deixar que eu vou lá e resolvo. E chegar a pegar o plantão dela era o melhor plantão que tinha, que a gente sabia que todas as pendências estariam resolvidas, né? E aí a gente foi se conhecendo, somos amigos pessoais, então eu sei da história dela, ela vai compartilhar com vocês. Ela é médica, dermatologista, se dedicou à carreira, mas ela teve uma questão que, eu vou deixar ela detalhar para vocês, mas teve uma questão que ela é mais comum do que a gente imagina. Sim, e tem ficado cada vez mais comum. Mais comum e que muita gente não se preocupa e é uma preocupação real que todas as mulheres tinham que ter, que é a menopausa precoce, a falência ovariana precoce, né? Conta um pouquinho disso pra gente, Virgínia, como é que foi isso, assim, e qual o impacto disso na sua vida? Esse é um assunto, primeiro, eu demorei uns 10 anos para conseguir falar, né? Não só pelo tabu, mas também pela falta de conhecimento e talvez pela dor. É difícil falar. Porque ao longo da vida, assim, eu me transformei na pessoa que eu sou hoje, né? Então, como o Gu falou, eu sou dermato, eu tenho uma história na medicina, eu construí várias coisas e as pessoas me conhecem por isso. E talvez elas pensam que foi o que a gente conversou ali, que eu me dediquei sempre à medicina
E eu não tive filhos por esse motivo, né? Então, Você foi atrasando. A maior parte das pessoas pensa que eu não tive filho por opção. Quando, na verdade, a história é o contrário. Eu sou quem eu sou porque o destino me ofereceu esse caminho, vamos dizer assim, né? A forma da gente né? enxergar a coisa, né? Você tinha na sua mente um caminho traçado e a vida te mostrou um outro caminho, né? Exatamente. Então, eu decidi ser mãe aos 30 anos e muito bem pensado. Eu sou casada há 15 anos, eu estou com meu marido há 20 anos, então eu decidi ter filho aos 30 anos, numa fase da minha vida em que eu programei para ter filho. Então, como o Gu falou, eu trabalhava o tempo todo, era aquela loucura. Eu fiz a especialização de dermato, eu decidi que eu faria estética, existia um tabu muito grande em relação à dermatologia estética. Eu resolvi fazer cirurgia para fazer cirurgia plástica, pensando na estética. E quando isso tudo aconteceu, eu estava na residência de cirurgia geral e eu me programei. Então, eu falei, eu vou ter filho entre as duas residências para que eu possa ajustar a gravidez para depois me dedicar à carreira, que é o que ninguém imagina que aconteceu. Nesse meio do caminho, eu fui surpreendida com uma menopausa precoce que veio de uma forma muito aguda depois de uma gravidez. Então, eu engravidei espontaneamente assim que eu decidi engravidar, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. E passei por um aborto espontâneo também numa fase tardia, né, que eu já tinha 12 semanas, então já não era tão esperado, teoricamente, dali em diante, era para ter corrido tudo bem, né? E a partir desse aborto espontâneo, eu evoluí com uma menopausa precoce que mudou completamente o meu destino. E eu digo assim, eu fiz desse destino a minha escolha e hoje eu sou a pessoa que eu mudou. sou. E 30 anos, aí Joana e Rafaela vão poder falar, eu estou acostumado a falar doutor. Não, e Rafa, nós somos colegas, né? Vão poder falar, não é uma idade muito avançada, né? Assim, é uma idade ok para você se programar a ter filho. Sim, com certeza. Hoje, realmente, o que a gente observa é o que a Virgínia falou, é o caminho contrário, né? As mulheres se dedicando cada vez mais à carreira e postergando o desejo reprodutivo, que é o que acontece na maioria das vezes com mulheres médicas. Ela ainda se programou numa idade super aceitável. Eu mesma fui ter minha primeira filha aos 32. Então, 30 anos é uma idade excelente, né? Porém, ela foi surpreendida por um quadro que também não é tão como assim. 1% das mulheres tem a falência ovariana prematura, a insuficiência ovariana prematura. Mas 1% de interromper. A cada 100 mulheres, uma. É muita coisa. É muita coisa. A gente conhece. Quantas mulheres você conhece? Está, né, pensando assim, não é um quadro realmente tão comum. Acontece, a gente vê muito. Mas não é tão esperado, ainda mais com 30 anos, né? Com 30 abaixo de 30 anos é menos ainda, 0,01%. Porém, acontece, a gente vê, a gente trata muito no consultório, né, Jô? E é um alerta que a gente deixa para as mulheres, porque muitas vezes elas vão pensar na questão reprodutiva muito tarde, às vezes usa pílula a vida inteira, ela não conhece sua reserva ovariana, seu ciclo menstrual, né? Então, a Virgínia, ela parou a pílula, tentou engravidar, conseguiu, foi uma idade excelente. E, infelizmente, ela se deparou com esse diagnóstico. Exatamente. Eu acho que, assim, é isso que a Rafa tá falando, né? Eu acho que a gente tem um número na cabeça. As mulheres têm um número mágico na cabeça de que até 35 anos sempre vai dar tudo certo, né? E a gente não sabe se a gente tem alguma questão de fertilidade até a gente, de fato, começar a tentar engravidar, né? E eu acho que, tanto eu quanto o Rafa, a pergunta que a gente mais escuta no consultório é como que eu vou saber se eu tenho algum problema? Existe um exame que você, aos 20 anos, você fala assim, não, ok, você pode engravidar com os 35. Assim, não. O ideal seria, eu acho, tá, gente? Em algum momento, se a paciente usa pílula desde a adolescência, em algum momento, ela, principalmente pílula combinada. Porque a pílula combinada, ela inibe totalmente o eixo ovariano. O que é pílula combinada? Pílula com estrogênio e progesterona. As mais comuns, as mais comuns, as que a maioria das mulheres, usam. principalmente jovens, usam. Quando elas usam muitos anos, a gente não consegue avaliar a reserva ovariana dela em uso dessas medicações. É necessário suspendê-las, esperar aí pelo menos uns 3 meses para a gente poder identificar no ovário a contagem dos folículos, a dosagem hormonal. Por ultrassom eu já consigo ver.
por ultrassom a gente consegue fazer a contagem dos folículos antrais. Mas em uso da pílula combinada por muitos anos, isso pode ficar subestimado. Exato. Então, o alerta que eu acho é, você usa a pílula há muitos anos, chegou na faixa de 30 anos, suspende a pílula um tempo, conversa com seu ginecologista ou substitui por outro método contraceptivo para você entender sua reserva ovariana. Mas reserva ovariana não tem a ver com facilidade ou dificuldade para engravidar. Exatamente. É para entender se a sua reserva está adequada para a idade e você usar essa informação para fazer seu planejamento reprodutivo. Inclusive, por exemplo, para congelar ovos. Inclusive para congelar ovos. Ou uma paciente com 30 anos que já está casada, que a reserva ovariana já não está tão exuberante. Opa, eu planejava ter filho depois dos 35, mas eu vou antecipar esse planejamento. Exatamente. Porque senão eu posso correr o risco de depois não conseguir. Né? Mas assim, 13 anos atrás, a gente não falava tanto em congelamento de óvulos. Não, né? e muito Nem sabia que menos existia. em avaliar a reserva ovariana. Não, Lembra, Gu, quando eu fiz o exame Com pela certeza. primeira vez? Era um exame difícil até de ser feito. Era. E aí a gente vê a evolução da medicina nesses últimos... Eu estou falando de 13 anos, né? Que é pouco tempo, relativamente. É pouco tempo. Que é pouco tempo, mas uma evolução Gigante. gigantesca, Na medicina principalmente nessa área. Exato, né? imensa. Na verdade, o congelamento de óvulos, né, ele é recente na medicina. E ele se tornou possível depois dos anos 2000, mais em 2010, que houve uma troca do método laboratorial que faz o congelamento, tanto de embriões quanto de óvulos. Que antes usava uma técnica que chamava Antes usava uma técnica que era o congelamento lento, que não favorecia os óvulos. Porque o óvulo é uma célula muito grande, cheia de água. Então, formavam cristais no óvulo. Então, o óvulo não sobrevivia ao descongelamento. Depois da técnica de vitrificação, o descongelamento de óvulos o congelamento e descongelamento tornou-se favorável. E as taxas de sobrevivência ao descongelamento são praticamente iguais às de embrião. Eu ia pensar nisso. Então, isso isso é é incrível. recente, é de Que 2010 para cá. E isso foi uma revolução. Essa alteração da técnica laboratorial, gente, revolucionou o planejamento reprodutivo das mulheres. E se fosse, por exemplo, para a Virgínia pensasse nisso, no caso dela, ela foi um cisne negro, eu acho, né? Sim. Porque, assim, um evento raro Foi. que acontece na nossa vida e que não tinha como planejar. Porque Exato. 30 anos, Não. ou você aconselha a gente congelar antes dos 30? O ideal é congelar antes dos 30. Eu falo muito que nossa fertilidade, nós mulheres, a nossa fertilidade ela ainda é muito primitiva. Não houve, nesses milhares de anos, gente, uma alteração genética que favorecesse o prolongamento da nossa fertilidade. Então, biologicamente falando, a gente ainda é preparado para ter filho na adolescência, nos 20 e poucos anos. Até os 30, a nossa fertilidade é ótima. Dos 30 aos 35, a fertilidade já começa a diminuir. E dos 35 em diante, despenca. Então, por mais que a gente esteja vivendo mais com qualidade, biologicamente falando, a nossa fertilidade é igual a das mulheres das cavernas. Então, vou te Não fazer uma mudou pergunta nada. que talvez seja muito besta. Mas, ó, a menarca, que é a primeira menstruação, geralmente é em torno dos 12 anos. Isso. E a menopausa, a última, por volta de 50. 50. Se você for pensar, então, o ideal é você engravidar ali uns 15, 16, 20. Biologicamente falando, sim, a gente Você é tá programada melhor ali, sim. né? Então, com 30, apesar de ter uma idade que todo mundo acha super aceitável, A gente já você está mais- mais perto do final da mais perto do fertilidade fim do que, ótima. do que Exato. do começo, né? Exato. Então, no consultório, eu começo a conversar sobre congelamento de óvulos como uma estratégia de planejamento reprodutivo a partir de 20 anos. De 20 a 25. Porque essa paciente vai começar a maturar essa ideia e ela vai congelar perto dos 30, mas o ideal seria antes. Com certeza. Não, é porque tem muita gente que já tem o planejamento de, eu quero, igual a gente, que é uma carreira longa. Eu quero fazer medicina, depois eu quero fazer residência, eu quero começar meu consultório, vou ter que engravidar por volta dos 33, 35. Você já sabe isso. Você entrou na faculdade com 18, 19, você já sabe disso. Aí, nesse caso, você sugere congelar com os certeza. 25. Toda mulher que tiver a possibilidade de congelar, deveria congelar. Porque Porque a não gente sabe tem o dia uma de amanhã. diversidade de situações, né, muito grande. Então, às vezes eu entendo a dificuldade de uma menina que é muito nova ainda, né, na 20 nossa poucos realidade anos. atual, com 20 anos, de pensar que ela tem que planejar a vida dela para dali a 15 anos, não, com os é 35. difícil. Isso é difícil.
É difícil, é compreensível. Mas aí eu acho que entra essa questão da gente conseguir orientar a nossa paciente. Olha, eu não tô falando que você tem que fazer isso agora, igual a Rafa falou. É a gente tentar entender. Porque uma menina ali de 20 anos, que já tem um namorado há 3, que planeja casar ali com os 25 e que com 28, 29 vai querendo ter o primeiro filho. Uma menina que chegou ali entre os 25, 26 anos, ainda não tem um parceiro, ainda não tem não tá pensando em arrumar um parceiro para ter um filho, e que vai chegar ali perto da idade dos 30 anos e que ela tem esse desejo de ser mãe grande, né? Então, essa pessoa, ela tem que ser muito bem orientada, que às vezes para ela realmente pode ser uma alternativa que vai garantir, igual a Rafa estava falando mais cedo, sensacional, que é como se fosse o seguro do carro, né, Rafa? Que a gente não quer usar, mas quando você, infelizmente, precisa, você dá graças a Deus que você tem o seguro. Exato. E isso é o congelamento de óvulos, né? E aí eu quero falar uma coisinha, posso? Claro. Todas as vezes que eu falo sobre isso, assim, eu entendo, desde que eu vivi isso tudo, que a gente tem um papel de educar, né? E eu acho que a gente educa muito pela experiência. E não tenho dúvidas de que cada um de nós escolheu a profissão também por isso, né? Então, a gente tem o dom da palavra, a gente tem o dom do estudo, mas a gente precisa trazer uma consciência para as pessoas, é que a medicina, a evolução da medicina, ela é contra-evolutiva. E se você procurar uma explicação em todas as coisas, qualquer coisa da sua vida que não tiver explicação, você acha explicação na evolução humana, sempre. Então, depois a gente pode falar sobre a menopausa, que eu cheguei a essa conclusão vivendo toda a dureza que é viver uma menopausa precoce, assim. Mas o que acontece? A medicina evolui muito rapidamente para aumentar sempre a nossa qualidade de vida, a nossa perspectiva de vida, e a gente envelhece cada vez mais produtivamente. Então, hoje, é super aceitável você ter um filho aos 50 anos, porque você tem uma outra história. Saúde, uma outra história. Perspectiva de vida, qualidade de vida, possibilidade de tudo que você consegue fazer, inclusive na epigenética, para mudar a sua história, assim, para mudar o destino, para mudar a humanidade, né? Todas as medicações, imagina, esses inibidores de GLP-1, o que eles vão trazer? Vai ser uma mudança completa da realidade da humanidade, assim. E aí, mas quando a gente pensa reprodutivamente, isso não existe. Nós somos um animal. E todo animal, ele é programado por Deus, eu acredito em Deus, né? Para nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Então, a partir do momento que você menstruou, você teoricamente está preparada. É o sinal do seu corpo de que agora você entrou no período fértil. Para reproduzir. Então, teoricamente, era para a gente reproduzir a partir dos 12 anos, como qualquer outro animal, né? Mas a gente é inteligente, mudou toda essa perspectiva, mas, infelizmente, geneticamente, nós não conseguimos alterar isso. Mas você chega aos 30 anos, que teoricamente é uma mãe velha, que é quando você começa a diminuir a sua reserva ovariana, você já está mais próximo do fim, porque era para você programar para morrer a partir dos 50, né? 45 e etc. A gente vê, porque a gente fala em menopausa precoce, aquelas antes dos 40. Isso. Então, se for pensar dos 12 até os 40, a gente com 30 tentar engravidar, a gente está realmente na reta final. Está muito mais próximo do fim. Então, é essa consciência que a gente tem que trazer para as pessoas. Eu falo isso para as minhas pacientes. Hoje em dia, uma coisa que eu trabalho muito diretamente entre as minhas pacientes é isso. Eu falo, talvez você não saiba o que vai acontecer com você aos 30 anos, mas Deus te deu essa possibilidade. E hoje, com o avanço da medicina, você pode garantir a sua idade reprodutiva por muitos e muitos anos. Se você tem acesso, por que não fazer? Exato. Né? Então, eu acho que a gente conversa numa outra esfera, que é a esfera do acesso. E se as pessoas que têm acesso precisam de informação, a gente tem que trazê-las. Isso, perfeito. Né? Então, a gente tem que trazer essa consciência. Que nós estamos evoluindo contra-evolutivamente quando a gente fala de reprodução. Né? Quando a gente fala de várias áreas da medicina, mas né? Infelizmente, assim, a idade reprodutiva ninguém ainda conseguiu mudar.
Eu falo muito isso, né? Hoje as mulheres de 40, 50 anos têm uma aparência jovial, se sentem joviais, mas o ovário, infelizmente, não acompanhou esse desenvolvimento. Então, às vezes, eu vejo mulheres maravilhosas de 42, 43 anos. Eu uso vitamina X, Y, cuido da minha saúde, faço atividade física. Mas por que eu não consigo engravidar? Socialmente falando, a gente está vivendo uma era que a menopausa é um momento de potência da mulher, né? É um momento que ela conquistou ali a maturidade, sabedoria, que ela vai desfrutar de coisas da vida que até então ela não tinha de uma forma mais madura, né? E enquanto em gerações passadas a gente tinha a menopausa como o início do fim. Exato. Agora é o início de um novo tempo que você pode... Exatamente. Você tá você no vai viver auge. ali... Exatamente, você tá no auge, você tá auge. plena. É aquela mulher que já tá ali, quando tem filhos, com os filhos já com uma idade às vezes maiorzinha, que ela consegue então começar a desfrutar de outras coisas que talvez ela não tenha tido oportunidade, porque ela ainda tem disposição, ela ainda tá... é um momento dela se preocupar com ela, é um momento que ela consegue se dedicar mais à atividade física, às vezes ela consegue se cuidar mais. Então, eu acho que tá mudando, assim, tem que mudar a forma como a gente vai encarar a nossa fase reprodutiva, né? De entender ali a importância da gente talvez começar a falar mais, informar sobre o quanto pode ser importante um congelamento, um planejamento reprodutivo e entender também que a menopausa agora é encarada de uma outra forma. Que é uma nova realidade. Uma nova realidade. É uma nova realidade. Exatamente. E apesar de ser contra-evolutivo, igual você disse, Virgínia, se você congela, na verdade você está Exatamente. Você essa... está fazendo exatamente o que a medicina fez em favor da longevidade. É longevidade. Deixando seus ovos mais Exatamente. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que mudar esse mindset para dizer congelar óvulos é longevidade. E se você teve a sua menarca aos 12 anos, se você tiver acesso, é aos 20 que você tem que congelar. Eu falo muito, eu uso muito o exemplo, né? Os nossos óvulos, eles são produzidos e estocados quando a gente estava na nossa vida intrauterina. Então, eles têm a nossa idade. Eles sofrem a ação do tempo, igual a nossa pele, nosso cabelo. Só que pro óvulo não tem botox, ultraforme. Exatamente. Não tem nada. Sabe aquele colágeno não tem da pele aos 20? não Então, tem. imagina o seu óvulo da pele aos 20 e o seu óvulo da pele aos 40. Então, a medicina até hoje, em 2025, quase 2026, não tem uma tecnologia rejuvenescedora do óvulo. Ou que diminua o efeito da passagem do tempo pro óvulo. Então, a única estratégia que a gente tem é o congelamento. É isso. Perfeito. Para mim, é longevidade. Então, E outra coisa, vai ser uma célula. O que nós vamos fazer com essa célula num futuro muito próximo, nós não sabemos. Porque pode ser que você tenha um fim muito promissor para essas células. Né? Sim, eu acho que em termos genéticos, né? De tratamento de doenças, Exato. de evoluções, mesmo que você não use assim. ela pra ter filho. Pode ser que, né? Eu nós também estamos acho construindo essa que a história. ciência vai avançar né? nesse caminho. Também Vale acho. a pena. Então, lá, 30 anos, falência ovariana precoce, não posso engravidar. E aí, Virgínia? Como é que ficou sua vida dali pra frente? É difícil, assim, falar, né? Falei pro Gu que eu ia até segurar aqui pra eu não me emocionar, assim. Mas o fato é que eu sempre tive o sonho de ser mãe. Então, na verdade, eu não esperei esses 30 anos bater na minha porta para dizer, não, eu sempre quis. Então, era uma decisão. Eu sou filha única, eu sempre quis ter um irmão, então eu perdi meu pai muito cedo, então eu sempre quis ter filhos. Então, quando isso aconteceu, foi de fato um susto, assim, tremendo, né? Desesperador. Primeiro também porque foi agudo, então eu tinha feito todos os meus exames, eu estava com tudo certo, então não dava para esperar. Então, naquele primeiro ano, eu fiz tudo o que eu pude para tentar ter filhos. Eu realmente parei minha vida, fiz tudo o que eu pude. Procurei as melhores pessoas que pudessem me ajudar, procurei todos os tipos de tratamento. Eu até comentei aqui por trás das câmeras que o médico que me tratou importava medicamentos que não tinha no Brasil. Eu fiz tudo o que eu pude. Quando, de fato, eu percebi que aquilo ali estava paralisando a minha vida e que eu tinha que tomar uma decisão, eu decidi viver o luto, né? Porque é um luto, é uma perda, né? É uma perda muito grande, assim. Eu já vivi muitos lutos, eu ouso dizer que esse foi o pior. Eu vivi o luto e fiz do meu destino a minha escolha.
E a partir daí eu me dediquei verdadeiramente à medicina que eu acreditei, que eu acredito até hoje. Então, eu coloquei dentro de uma gaveta todos os preconceitos que eu tinha a respeito de muitas coisas na medicina e criei uma nova história. E essa nova história, para mim e também para todos os projetos que eu maternei desde aquele momento, né? Então, eu brinco que eu aprendi a maternar. E hoje, eu acho que eu sou a potência que eu sou dentro da medicina estética, na verdade, porque eu entrei com uma força muito diferente, né? Com uma maturidade, com uma vivência, com uma certeza de todos os obstáculos que eu ia viver e de onde eu queria chegar. Então, eu acho que essa é a frase, assim, eu fiz do meu destino uma escolha. É que você podia ter se falado assim, minha vida acabou, porque meu principal projeto, que era ser mãe, não deu certo. Né? Aí você se reinventou. Até hoje, semana passada, porque o podcast vai ao ar depois, mas eu atendi uma paciente que o sonho dela sempre foi ser mãe, igual você. O projeto de vida dela era ser mãe, ela não conseguiu. E aí a gente conversando, ela falou assim, Gustavo, eu tenho o quarto bebê até hoje. Eu falei assim, mas até hoje você tem até hoje, ela guarda o bercinho, as roupinhas. Eu falei, mas isso não te faz mal? Eu falei, não, dói um pouco, mas eu gosto de entrar no quarto. Ou seja, ela não passou. Isso não é só, ela ainda está vivendo o luto até hoje, né? E quando você prolonga o seu luto, é difícil você conseguir se dedicar e fazer o que você fez, maternar outros projetos, né? Para conseguir se desenvolver e se dedicar, atingir o seu máximo potencial em alguma outra área, né? Essa virada é difícil. Mas você colocar isso na gaveta e ressignificar esse sentimento exato. E usar isso, você não só ressignificou, como você usou isso como uma mola, né? Exatamente. Você precisa de autoconhecimento, precisa de motivação, maturidade, é difícil. Eu falo assim que a gente faz o melhor que a gente pode com a maturidade que a gente tem. E maturidade a gente só constrói vivendo, né? Infelizmente. Então, ganhar e valorizar essa maturidade que todo esse processo me deu é o que me tornou a pessoa que eu sou hoje. A maioria das pessoas olha para mim e pensa que é o contrário, né? Virgínia decidiu não ter filhos porque vive a medicina intensamente, a vida intensamente. Eu vivo muito intensamente, mas, na verdade, eu sou quem eu sou por causa de tudo isso que aconteceu lá nos meus 30 anos. E essa forma de encarar, eu acho, de conseguir fazer com que a escolha que a vida deu para você seja positiva, acho que é muito importante para conseguir passar, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho mais do processo físico mesmo, para as pessoas entenderem, assim, o que você sentiu, como é que foi isso, porque você contou que foi agudo, né? Que você teve uma gestação e que aí depois que você começou a ter algum sintoma. O processo físico ele foi muito difícil, porque eu comecei a ter os sintomas agudamente também, mas eu não conseguia entender o que era, né? Então, eu tive um aborto espontâneo, fiz uma curetagem, tive um sangramento pós-curetagem, tudo dentro do esperado na medicina, nada fora da normalidade. E poucos meses, um mês depois, eu comecei a ter muitos sintomas que ninguém conseguia explicar, nem minha médica, nem ninguém, porque ninguém esperava de fato. E aí eu fiz esse diagnóstico sozinha. A partir desse, é claro que eu tenho, né, conhecimento para chegar no diagnóstico, enfim. A partir desse diagnóstico, eu fiquei durante 1 ano fazendo todos os tratamentos que fossem possíveis para tentar preservar a minha fertilidade. Então, nesse 1 ano, eu não tive sintomas porque eu fiz 7 induções ovarianas, fiz várias fertilizações e etc. Até que eu decidi parar. Nesse momento que eu decidi parar para retomar de novo a minha carreira, retomar toda a minha história, o Gu esteve do meu lado esse tempo todo, assim, eu comecei a ter sintomas terríveis, gente, mas eram sintomas terríveis. Então, desde o fogacho, a atrofia vaginal, eu cheguei a ter 15, 18 infecções urinárias no ano. Eu não lembro se você lembra, Gu? Eu ficava tomando antibiótico no plantão, assim, para não ficar internada, porque eu tinha uma resistência bacteriana terrível. E nenhum médico quis me tratar.
Imagina que eu passei por inúmeros médicos diferentes, ninguém cogitou me fazer uma reposição hormonal. Isso porque é muito complicado isso, gente. Isso, só um assim, parênteses. 13 anos atrás. Insuficiência ovariana prematura é uma das indicações obrigatórias de fazer reposição hormonal. Se a paciente não tiver realmente uma contraindicação, né? Um câncer de mama e tudo. Aí o que acontecia tem que fazer. É que a minha mãe... Aí eu tenho uma história, assim. Porque a minha mãe, ela teve um infarto aos 37 anos... e sem ter nenhum fator de risco. Então, essa questão já também permeia a cabeça do médico, né? Sim. Então, como é que eu vou fazer reposição hormonal por tanto tempo e etc. E depois ela teve um câncer de mama. É isso que eu ia falar agora. Melhorou muito. Mas 13 anos atrás, gente, não era assim. Eu posso ter aprendido errado, mas eu era. aprendi que a reposição hormonal era uma coisa assim. Uma coisa absurda. Sim, mas é isso. Eu acho que isso aqui, mudou também. Eu acho que aqui alguns vale o anos parênteses, né? Realmente, assim, a reposição hormonal vem passando por uma evolução também, né? A gente teve aí no início dos anos 2000 um grande estudo do WHI que meio que norteou as condutas relacionadas à reposição hormonal por muitos anos. E esse estudo foi um estudo extremamente importante e tudo mais, mas ele tinha alguns vieses que fizeram que esse medo grande em torno da reposição hormonal perdurasse aí por tanto tempo. Foi um estudo que usava hormônio só via oral, doses altas, que pegou mulheres mais velhas, que muitas vezes já tinham algum contexto cardiovascular. Então, ele, obviamente, teve desfechos também que, de certa forma, trouxeram alguns alertas. Hoje em dia, com estudos mais modernos, com estudos com menos vieses, outras com doses, medicações. exatamente, outras medicações, outras vias de aplicação dessa reposição hormonal, a gente tem muito mais segurança. E, inclusive, tem umas 2 semanas, né, Rafa, que teve uma mudança até do FDA, que mudou ali o aviso que vinha nas medicações, justamente para a gente tentar tirar esse medo desproporcional da reposição hormonal, né? Obviamente que a gente ainda tem critérios, a gente ainda tem que ter atenção para determinados perfis de pacientes, mas a gente sabe hoje que os benefícios, na grande maioria das vezes, superam os riscos, né? E isso sempre tem que ser levado em consideração. E tem outra coisa que a gente tem que entender, eu vou falar bem rapidinho, que a medicina também mudou muito o acesso à informação, né? Então, a gente tem que entender, eu não culpo os médicos, assim, porque eram médicos mais antigos, obviamente, e a gente está falando aí de 2012, 2013, então era uma época em que você não tinha tanto acesso a informações. É diferente, né, de hoje. E foi difícil para mim conseguir encontrar um médico que aceitasse me repor. Gente, eu vivi muito... Eu falava assim para os médicos que eu conversava, eu falava, imagina, eu vou viver a minha vida toda na menopausa. Eu tô no auge, eu tô começando a minha vida, como é que você vai me deixar desse jeito, assim, sem memória, sem sono, com uma atrofia vaginal, tendo 15, 16, 20 infecções urinárias no ano? Como? Exposição. Não existe essa possibilidade. Você ficou quanto tempo com esses sintomas? Eu fiquei uns 4 anos. Foi Nossa, é muito tempo. Até se tratar? Foi bastante tempo. E assim, nesse caso, igual o Rafa está falando, a falência ovariana precoce é uma indicação formal. A gente tem que repor, porque a falta do hormônio também tem consequências para sua saúde óssea, para sua saúde cardiovascular. Então, não é só para tratar. Obviamente que a gente precisa melhorar a sua qualidade de vida, tratar os seus sintomas, te dar conforto, mas a gente também precisa proteger a sua saúde. Exato. O nosso corpo, nesta idade, ele foi feito para ter esse hormônio circulando. A gente tem receptores de estrogênio no cérebro, na pele, na região genital, nos vasos sanguíneos. Então, a paciente que entra na menopausa muito cedo, ela fica depletada do estradiol, que é o nosso hormônio, é o hormônio feminino. Então, a falta do estradiol é extremamente deletéria, igual a Jo falou, para os vasos sanguíneos, para os ossos, para a pele, para a região urogenital. E aumenta a mortalidade das mulheres. O contrário, né? Aumenta a mortalidade por causas cardiovasculares quando ela fica esses anos todos sem o benefício do estradiol. Então, inclusive, uma das questões que hoje a gente conversa, né, da reposição, é que tinha-se muito medo do câncer de mama por causa do estudo do WHI, porém, o estudo mostrou que houve diminuição de taxa
total de mortalidade por questões cardiovasculares. Porque quando a gente entra com a reposição na janela terapêutica, que é até 10 anos de menopausa e menos de 60 anos, o estradiol, ele tem benefícios cardiovasculares. E é uma coisa que eu friso muito. O que mais mata as mulheres hoje? Doenças cardiovasculares. Exatamente. Todo mundo tem medo de câncer de mama, mas o que é que mata as mulheres hoje, após os 50 anos? Doenças cardiovasculares. Então, um dos benefícios da reposição, benefício secundário, que é isso que a gente pensa também na insuficiência ovariana prematura, é essa proteção cardiovascular que vai conferir e vai reduzir mortalidade futura. Então, por exemplo, se Virgínia não tivesse iniciado a reposição hormonal na janela terapêutica dela, ela de um teria uma desfecho chance parecido com a da sua mãe, que teve um infarto tão jovem. Exato. Então, para ela, foi proteção cardiovascular, além do mais com o histórico da família. Não foi uma questão que aumentou o risco dela, pelo contrário. Quando que a gente não entra com a reposição hormonal, que a reposição pode aumentar o risco cardiovascular? Numa paciente com a idade mais avançada, que já tem fatores de risco, por exemplo. Se ela já tiver placas de colesterol, de gordura nas artérias, por exemplo. Aí, se a gente entrar com a reposição, essa placa pode instabilizar e causar um evento. Então, por isso, eu falo muito com as minhas pacientes também. Não o seu caso, que o seu caso foi uma exceção, né? 1% sim, ali. Mas eu tive chegar também. na idade da menopausa, que é a média, 50 anos, chegar com uma saúde boa, já fazendo atividade física, tendo bons hábitos alimentares, tendo os fatores de risco bem controlados, hipertensão, colesterol tratado, glicemia, isso vai te permitir fazer a reposição caso Exatamente. necessário. Porque se você chegar com 50 anos, já tendo tido um infarto, um AVC, ou com risco cardiovascular alto, a gente não vai poder fazer. Pô, tem que se preparar Tem que se preparar. a vida inteira. É um Não, caso não tem diferente como. do da Virgínia, que ela foi pegada de surpresa. E aí o caso dela era obrigatório realmente fazer a reposição. E a reposição da insuficiência ovariana prematura é diferente da reposição da menopausa, né, Jô? Sim. Por quê? Porque na reposição da menopausa a gente vai ofertar a menor dose de estradiol necessária para melhorar os sintomas da mulher. Na insuficiência ovariana prematura, a gente tem que repor a quantidade que o ovário dela devia estar produzindo. Então, é uma dose maior ainda que a gente tem que usar. Porque a ideia é você colocar o corpo como A se ideia tivesse... é colocar no fisiológico. Óbvio. Entendeu? É, até diferente porque, a imagina, visão. se a gente está falando de evolução, se eu fosse ser programada para morrer a partir dos 30, não dá, né? Nossa Senhora! Aí a Meu gente Deus. usa, nesses casos, a reposição até 50 anos, que seria a idade média de menopausa, e a partir dos 50 anos a gente avalia com a troca a paciente a dose de tratamento de menopausa na idade normal. Virgínia, sabe o que eu fico pensando? Esses 4 anos você fez tanta coisa. Fiz muita Você coisa. produziu tanto, você evoluiu Foi. tanto. E com Com esforço. Sim. esforço. Porque Todos esses sintomas. já é difícil fazer o que você fez. Você imagina você fazer o que você Exatamente. fez com os hormônios que você tinha. É. Assim, verdade. eu imagino que tenha sido bastante complexo, assim, pra você. E eu tive tudo, para vocês terem uma ideia, eu tive osteopenia, eu tenho, né? É porque a perda nos primeiros anos é muito significativa, né? Porque demorou, Mas né? é isso, Assim, demorou. É, 4 anos. demorou. E era uma fase também que eu trabalhava muito, fazia muitas coisas, então a dieta não era uma questão importante, a atividade física não era uma coisa que eu conseguia fazer. Então, Vitamina D não devia estar boa. Vitamina D nem, não, vitamina D nunca nem Você nem dosava. ficava no sol, Olha aí, ó, esse bronzeado de palmito que eu tinha. Porque aí você, nesse intervalo, como é que foi isso, assim, da sua carreira? Como é que, só para eu encaixar na minha cabeça, essa você questão vai lembrar. da linha do tempo, de você voltar a usar o hormônio e o que você estava fazendo nessa época? Daí, quando aconteceu toda a questão do tempo que eu fiquei tentando as fertilizações, tentando a gravidez, eu tranquei a residência de cirurgia geral, que eu estava terminando, assim, e aí eu voltei para dermato. Então, quando eu voltei para dermato, eu voltei com uma outra cabeça. Eu voltei com a maturidade de que eu realmente não faria clínica e que, independente do que houvesse sobre o preconceito da medicina estética naquela época, que eu faria. Foi quando a gente começou a estudar anatomia, foi quando nós começamos a dissecar cadáver, foi quando, de fato, eu comecei a raciocinar todo o processo de tratamento tridimensional da face. E aí,
todo mundo começou ali a usar o ácido hialurônico, eu fui num pensamento contrário, porque nós construímos juntos esse conhecimento, né? Não. E assim, então, a gente se dedicou naquela época muito juntos, né, Gus? A gente fez muita coisa junto naquela época. Eu me dediquei muito à anatomia, que era uma coisa inédita, né? Quase ninguém ensinava no Brasil, pouquíssimas pessoas. E a gente teve muita oportunidade, né? De dissecar, Ninguém ensinou a gente a dissecar, né, Gu? Eu gostava muito. A gente fazia assim, a gente foi descobrindo. É seu cadáver, e aí você vai vendo os planos anatômicos. Então, assim, aqui no Brasil, olha como avançou também. Isso não era possível, a gente ia para fora. Né? Isso, a minha pós-graduação foi a primeira... no Brasil, né? Assim, foi na verdade, a primeira pós-graduação no mundo que trouxe o cadáver fresco para o ensino da medicina estética. Então, imagina que depois eu construí uma pós-graduação, trouxe o cadáver para a vida do estudo Faz muita diferença. Da medicina. Você sabe exatamente o que você está fazendo. Exatamente. Né? Criamos uma história de como entender a anatomia tridimensional da face, né? Porque não existia, você só conhecia o plano anatômico da cirurgia, mais nada, né? A gente criou uma história. Muitas criou, outras Virginia. pessoas eu só fiquei te vendo. nós. E isso veio de tudo isso, porque como eu consegui viver aquele preconceito, né? Como eu consegui viver aquele luto e passar por tudo isso, eu assumi esse papel da criação de um novo estudo, da criação de uma nova história. Imagina que agora eu publiquei um livro também pela primeira vez, né, no mundo, que traz a anatomia tridimensional e o ultrassom bidimensional totalmente voltado para a injeção. Então, é uma história, né? Não dá para esquecer, assim, né? Mas foi esse momento, Gu. Foi nesse momento que eu me dediquei à anatomia. Então, na verdade, quando a gente estava fazendo aquilo tudo, você estava no auge. Sem hormônio. Sem hormônio. Eu nem reparei que você estava... Né? No auge dos sintomas. Assim, eu sabia das infecções e tudo, mas eu nem imaginava que a sua energia estava mais baixa, né? Assim, sua carga... Porque, assim, isso faz muita diferença. Nossa, faz muita diferença. São queixas... Você tem que ter uma força de vontade muito grande para você vencer seu metabolismo nisso aí, né? E até no ajuste, né, gente? O Sim. ajuste diário da reposição hormonal, ele não é fácil. Por isso que a gente tem que encontrar profissionais que se dediquem exclusivamente a isso. Perfeito. Porque as mulheres, elas vão passar a maior parte das suas vidas em reposição hormonal ou na menopausa. Essa expectativa de vida é 70, 80? Não, a expectativa de vida é 100, 100 Muito bom. Nós vamos viver mais de 100 anos agora com todas essas medicações. Impressionante, você vai viver a maior parte da sua vida na menopausa. menopausa. E é por isso Muito que eu isso. sempre friso. A gente tem que começar a encarar a menopausa de outra forma. Exato. É o momento de você entender como você está chegando no seu auge, que é dali pra frente. Então, não é mais aceitável você passar pela menopausa não se sentindo bem, não se sentindo plena, não tendo ali um acompanhamento, um acolhimento das suas queixas e um tratamento dela. Não é mais aceitável você não tratar a sua menopausa. Era isso que eu falava para os médicos. Eu falei, não é possível que você vai me dar... Eu lembro disso. Vai fazer isso comigo, sendo que eu vou passar mais 50 anos. Exatamente. Assim, eu tô no meu auge. Você não pode me dar essa sentença. Exato. Não, né? isso. Não é justo. Apesar do ovário falar que os 40 é o fim, né? Na verdade é o início, porque eu acho o início. que a mulher, a partir dos 40, é a melhor época da vida delas. Ô, Gu, vou te falar um negócio. Eu vou fazer 40 anos em breve. Eu morria de medo de fazer 40. Eu tô achando o máximo fazer 40 anos. Eu estou animadíssima para os meus 40. Meu 40 também tá ali batendo, fazendo 1000 planos para ele. É isso, a gente tá bem, a gente tá com maturidade, a gente se sente bem, a gente se cuidando, realmente a gente tem uma qualidade de vida muito boa. Então, eu espero que os 50 eu tenha essa mesma sensação também. Mas eu também tenho a sensação que o meu 40 tá chegando ali, batendo na porta, e eu tenho certeza que a melhor fase da minha vida é agora.
Que eu tô Então, entrando eu que nela. já passei, né? Tô entrando nela, com Muito pouco, certeza. né? Mas é Muito isso, pouco. aí, Já espero que os passei 50 aí. sejam 60 sejam melhores, né? Mas sabe que eu tinha esse Exatamente. preconceito, né? E a gente ouvia aquela música do Biquíni Cavadão, né? Que a vida começa aos 40. E ele falava, a minha acabou faz tempo, né? Mas realmente, eu não tenho dúvidas de que os últimos, eu estou com 44 agora, que os últimos 4 anos da minha vida foram os melhores. Sim, eu vejo assim. no consultório. Na vida, porque é isso, é maturidade, é você ser dona do seu próprio nariz, é você conseguir fazer tudo que você pode, é você, enfim, a vida Você realmente tem a começa aos maturidade 40. emocional para fazer as escolhas que você quer e não que os outros querem que você quer. Exato. Eu acho que isso que é o Exatamente. principal. Porque Eu também acho. até então, você fica muito preocupado, assim, com muita coisa social. Como que as pessoas né? vão ver as minhas escolhas? É. Você faz aquela escolha pensando em que cada pessoa vai pensar. Tipo, mas um chefe, não sei o quê, ou então não sei quem. Agora não, tipo assim, ó, agora sou eu por mim. E pronto. O que me importa é só ali fazer dar certo. E, tipo, no meu caso, eu e meus filhos, o resto vão embora. Inclusive, O você meu, tem meus bem menos 40 amigos, chegou né? aos 30. Você tem bem menos amigos, Menos inclusive. amigos, porque quem continua com você são aquelas pessoas que ou estão ali acompanhando sua vida ou se importam demais com você pra entender que a fase que você tá agora. Sensacional. Então aí, Virgínia, então assim, recapitulando, você teve a falência ovariana, tentou engravidar, engravidou, perdeu, aí você, logo depois, falência ovariana, luto, ficou 4 anos sem repor hormônio, e aí assim, agora é uma curiosidade mesmo, que eu perdi um pouco, assim, porque essa época a gente era bem próximo, aí depois a gente afastou um pouco. É porque a vida, né? A vida ficou insana pra nós dois, Não, né? você vivia em São Paulo, Nova York, eu ficava só no bloco cirúrgico, então você tava Mas faz parte, né? Mas e aí, depois, quando que surgiu essa questão do ser? Porque assim, de repente, a gente tava lá dissecando cadáver junto, de repente eu vejo você dando aula para não sei quantos médicos, publicando técnica exclusiva. Não, mas não foi de repente. Então, mas na minha cabeça, de repente. as pessoas esquecem de ver tudo que a gente fez Tem até chegar 10 naquele anos ponto. isso, é porque ele não quer contar a idade dele, gente. Já contei a minha, Não, Gustavo. a gente pode deixar isso pra depois. Mas aí, como é que foi? Aí nessa época que você fez dissecção de cadáver, técnica... Isso. Nessa época, mais ou menos ali, 2014, né? 2015, foi quando teve aquele boom enorme do MD Codes, do ácido hialurônico e etc. E eu tive uma oportunidade ímpar de aprender muito, e ali junto do Maurício de Maio, que é o criador do MD Codes, que foi, sem sombra de dúvidas, um dos meus maiores mestres, assim. E foi um divisor de águas Divisor na estética. de águas na estética. Foi uma revolução na estética, né? Isso em 2014, 2015, 2014 ele começou ali com 8-point lift e tal, ele já tinha toda uma história, não sei se você lembra, assim, mas a gente já acompanhava, 2015 ele lançou, e veio esse boom do MD Codes. Quando chegou o boom do MD Codes, a gente já tinha um conhecimento sólido sobre anatomia, a gente, né, que estava ali no cadáver todos aqueles anos e etc. E eu consegui, ao longo do tempo que eu passei ali com ele, entender aquela tridimensionalidade. E eu fui observando, a partir dos conhecimentos prévios que eu tinha, que aquela quantidade de gel poderia não ser boa, né, para um envelhecimento, que é o que a gente está vendo hoje. Que, de fato, a quantidade de gel altera a anatomia do envelhecimento. Para quem não sabe, gel que ela está falando é o ácido ácido hialurônico, o hialurônico. preenchimento que a gente coloca. Porque até então, até 2014, 2015, o preenchimento era: eu quero aumentar o lábio, eu aumentava o lábio. Eu quero aumentar um pouquinho o queixo, aumentava o queixo. Não, nem isso a gente fazia. Era o sulco, a olheira. Nossa, era mesmo. O lábio já era avançado, o queixo era avançadíssimo. E quase ninguém fazia. Quase ninguém Tanto fazia. é que, assim, quando eu cheguei para meus colegas que eram cirurgiões, eu falei assim, eu tô fazendo. Que? Era um absurdo, você lembra? Como que você tá colocando a nossa especialidade para baixo? Porque, assim, um cirurgião fazendo preenchimento, mas eu acho legal, eu acho interessante. Não, tinha colega que te falava assim, anda com a Virgínia, você não lembra?
Virgínia. Agora eles estão assim, ai, queria eu ter andado com a Virgínia, né? Mas Era um absurdo. Era um absurdo. Não, como eu não ligo muito, assim... Eu também não. Mas eu né? lembro das pessoas. Falei assim, mas falando comigo, É. assim. Falei assim, mas você pega muito mal pra você. Eu falei, mas pega mal por quê, né? Faz a diferença na vida das pessoas. Imagina você tem um lábio fininho, você preencher, que legal. E como cirurgião, que a gente sabe anatomia, não tem pessoa melhor do que... Não, e quando a gente estudava também, naquela época, o que ninguém estudava, né? É porque era uma coisa mais... Tava iniciando mesmo Tava essa parte estética. iniciando, Mas até então era só pra isso. E aí, a partir de 2014, 2015, a gente começou a usar esses preenchedores de forma inteligente, estratégica, para fazer um mini lifting, né? Para melhorar tridimensionalmente, assim, trabalhar com a anatomia da face a favor do envelhecimento, né? E não só preencher por preencher. Exato. Né? E aí, essa tridimensionalidade de luz e sombra, de beleza, de trazer muitas coisas que realmente foi muito bom, uma revolução. E a partir daí eu comecei a criar todo um pensamento de como seria esse envelhecimento. E eu comecei a desenvolver técnicas em que eu usasse um bioestimulador no lugar do ácido hialurônico. E também fui muito questionada, porque o bioestimulador ele era usado de uma forma completamente diferente, assim, em quantidades pequenas, em campo, com muitos acessos à face. E a gente percebia que esse número de acessos exagerados não era legal, né? Então, se fazia inúmeras sessões de bioestimulador, muitas pessoas ainda fazem isso hoje. Até que eu trouxe o raciocínio tridimensional do bioestimulador. E fiz isso, uma analogia ao torque, porque a gente também dava aula de física, nós gostamos, né, Gu? Gosto muito. Então, eu fiz uma analogia, assim, com o torque, com o braço de alavanca e o pensamento todo do estudo dos ligamentos da face, a partir dessa reestruturação não volumétrica, porque quando a gente faz uma rede de colágeno, a gente não está expandindo os tecidos. E eu demorei um tempo, demorei ali uns 4 anos para chegar nessa quantidade de bioestimulador que ninguém nunca tinha injetado antes em uma mesma sessão, que é o que eu faço hoje, que é o V-Lift. E eu trouxe essa técnica gradativamente até que as pessoas falaram, opa, isso é muito diferente. É muito diferente mesmo. Por que ela está fazendo isso? Ela dilui diferente, ela coloca diferente, ela passa tudo numa mesma sessão, o que está acontecendo? E aí eu recebi, ao contrário do que eu tinha vivido a vida toda, né, dos questionamentos, eu recebi um incentivo muito grande da indústria farmacêutica para começar a desenvolver os projetos, e quando isso aconteceu, eu já tinha quase 1000 casos tratados. Então, eu sou muito grata às minhas pacientes, porque as pessoas acreditavam em mim, né? E o fato de envelhecerem diferente também, sem os excessos, com o reposicionamento, e as pacientes da Virgínia são diferentes, os cirurgiões falavam, o que aconteceu? Eu lembro, pela primeira vez que eu tratei uma esposa de um cirurgião plástico, ele falou, o que você fez? Que milagre Que produto é esse? Que produto é esse que você usou? Esse produto é novo? Eu falei, não, é a técnica. E graças a Deus eu tive muitos incentivos, eu consegui fazer publicações de alta relevância. Fui homenageada agora pela ISAPS, né? Não sei se você viu, pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, a primeira cirurgiã plástica a ser. Ai, parabéns. Chique demais. Não, eu fico vendo. Na verdade, eu sei mais dela, de repente estou seguindo um cirurgião e reposta a técnica dela. Alguém reposta a técnica e falou, eu conheço. Foi o artigo com o maior número de downloads em 2024. Em 2011. Gente do céu, nossa, muito bacana. Muito legal. Parabéns, E Parabéns. agora eu estou trazendo uma nova inovação, que é também inédita, que é o uso do bioestimulador com a célula-tronco. Essa vai trazer uma nova realidade mesmo para o envelhecimento. Então, eu espero que eu possa ajudar as pessoas a viver melhor. Resumindo, ela fez do limão a limonada, né? Eu acho tão bonito isso, porque de uma situação de luto, ela conseguiu ressignificar a vida dela, e é o que a gente estava conversando ali fora, que muitas vezes as pessoas se perdem nessa questão reprodutiva e perdem o foco das outras questões da vida. Né? Então, eu vejo isso muitas vezes em algumas pacientes que estão passando pelo tratamento reprodutivo, que a vida delas para.
o foco fica todo na questão reprodutiva e a vida conjugal para, a vida profissional para, com amizades, e ela não consegue vivenciar a vida como um todo. Ela só acha que vai ser feliz. Ela só Deposita acha que vai tanta ser expectativa feliz em se der uma certo única pra todo área mundo. que aí é difícil, de Exato. fato, você sair daquilo ali para poder enxergar as Exato. outras possibilidades de ser feliz e de construir coisas maravilhosas, né? Além da maternidade. Que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né, Com gente? certeza. Tem muitas pacientes que depositam toda a sua expectativa de felicidade em ter filhos. E se isso não acontecer, você vai ser infeliz pro resto da vida? Ou você vai criar mecanismos de curtir sua vida, de ser relevante, significante, de mudar a vida das pessoas, né? Eu acho muito bonito. Parabéns, Virgínia, pela sua trajetória. Eu agradeço. A nossa É um mente exemplo. exemplo. Sempre foi. É um exemplo. Sabe por que ela é um exemplo? Não é por causa disso, não. Assim, é claro que é admirável a relevância científica, a relevância do que ela fez. Mas eu que conheço ela bem, o que pra mim ela é um exemplo é que, assim, eu nunca vi a Virgínia fazer nada mais ou menos. É a força Assim, mental. se ela que ela pega um tem. plantão, ela resolve o plantão. Quanto a gente sabe. Porque, assim, às vezes o plantão é cansativo, porque muita gente fala assim, não, eu não vou dar conta. Não, ela dava. Ela organizava. Falava assim, não, você faz isso, você faz aquilo, vamos desembolar isso aqui pra aqui resolver, né? E eu nunca vi você pegando e fazendo nada mais ou menos. Sempre que você colocou, você falou, não, vou ser intenso. Tanto é que, assim, essa história de a gente ir, de ser cacadá, fora do país e tal, assim, se ela não tivesse, vamos lá, vamos fazer, eu não iria. Porque, assim, eu gosto Ela muito foi a sua motivação para ter esse diferencial Colocou- também, é, né? Tanto É é que, verdade. assim, Ele que me motivou. porque eu gosto de operar. Assim, no fim, a minha zona de conforto é cirurgia. Eu se não tiver ninguém ali pra mim, vamos ver outras coisas, eu não faria. Mas Assim, o Gu eu tenho sempre teve o dom de dar aula. Ele não podia perder esse dom. Falo isso pra você até hoje. Não, assim, foi uma época que foi muito bom, porque na época do Unimaster, você chegou a fazer o Unimaster, não chegou? Não, Unimaster não. Mas eu conto a sua história, né? Você sabe disso, tanto que eu tenho orgulho, né? De você, que eu falo isso, gente. Eu tenho tanto orgulho de ver meus colegas hoje, depois de quantos anos de formado? 14 anos de formados. Gente, daqui a pouco vocês vão saber a idade do Gustavo, tá? Eu já falei a minha, ele regula. Várias dicas. E olha só, ele tá Mas- grisalho, gente. Gente, eu tenho tanto orgulho Essa é a porque eu vi o Gustavo menino, encantado ali com a medicina, a gente estudando anatomia, e ele dava aula em cursinho pré-vestibular, gente. Isso é fantástico. Hoje é um profissional de sucesso porque ele fez por merecer, porque é uma pessoa diferenciada. Se dedicou, Né? Se motivação dedicou. também. É isso. Eu tenho muito orgulho. Eu gosto, obrigado. Vocês são muito gentis. Porque na época do cursinho, eu gostava mesmo de dar aula. Mas hoje eu não sei. Eu não sei porque, assim, eu até conversei com você. Falei, será que eu não vou? Porque o irmão da Joana, ele gosta de curso, ele trabalha com isso e tal. E aí, eu falei com o Virgínia, será que eu monto algum curso online, alguma coisa assim? Mas aí eu falei, não é o que me vibra, assim. Mas você lembra da resposta que eu te dei nesse dia? Quando a gente vai dar aula, a gente tem que ter um propósito de transformar a vida das pessoas através da palavra. É isso. Hoje, o ensinar virou uma coisa muito voltada para o ganhar. E não Né? é essa a ideia. E não é sobre isso. Não é esse o objetivo. Não é sobre isso. É sobre a capacidade que você tem de transformar a vida das pessoas através da fala. E isso é um dom. Então, eu acredito que as pessoas que ganham dinheiro com isso têm que ganhar mesmo, porque é um dom e Deus te dá um dom. Mas você tem que ter o seu propósito de transformar através da palavra. Consequência, né? E não um objetivo. Então, eu acho que a motivação, ela tem que ser essa. Porque não é Concordo fácil. demais. Não é fácil. É difícil. E quando você coloca na ponta do lápis, é uma ilusão. Eu acho que existem cases, é claro, que fazem aí multimilhões. Enfim, isso para mim também não é importante. Se um dia chegar, recebo.
Mas esse não pode ser o seu objetivo, porque se você fizer a conta, eu ganho tanto numa cirurgia, eu vou deixar de fazer a cirurgia porque seu momento não chegou. Tem que ser uma consequência. Tem que Eu ser acho uma que como tudo que a gente se mas você dedica tem a o fazer. doingo. Mas é isso, eu acho que tem que ser uma consequência como tudo que a gente se dedica a fazer. Se você tá pensando só no retorno financeiro que você vai fazer, o que você vai depositar ali, até de amor mesmo naquilo que você tá fazendo, não é o que vai fazer com que você tenha, por exemplo, no nosso caso, médicos, não é o que vai fazer você oferecer o melhor cuidado que você pode para aquele paciente seu, né? Tem que te completar. Então, exatamente, tem que ser uma consequência do seu trabalho. Mas assim. Vou aproveitar esse gancho. É um desafio. Eu tenho orgulho de você, sabe por quê? Desde o começo da faculdade, nos primeiros períodos, ela é super interessada. Você já sabia que você queria ginecologia e obstetrícia, né? Eu sempre amei a ginecologia e obstetrícia. Desde pequenininha eu via cena de parto nas novelas e filmes. Era uma coisa que me emocionava muito. E vem de família, né, Rafa? E vem de família. E outra questão que eu sempre amei era o início da vida. Né? Então, acho que a reprodução também sempre esteve dentro de mim. Quando eu era criancinha, tinha aquele filme do John Travolta, Olha Quem Está Falando. Filme. Então, a cena inicial era que eu falava, mais pistas da idade. Eu já contei, gente. Eu estou 40 Só anos você que não contou. Vocês lembram da cena inicial, que eram os espermatozoides subindo, passando dentro do útero, passando pela trompa, fertilizando o óvulo, formando o embriãozinho na trompa, ele indo pro útero e desenvolvendo? Aquilo pra mim era fascinante. Eu voltava aquela cena na fita, né? De fita cassete. Eu voltava 1000 vezes pra ver aquilo. Então, eu sempre fui muito apaixonada mesmo. Pelo início da vida, pela obstetrícia, pelo nascimento. Eu acho que tem uma coisa divina nisso, É divina. né? A gente já falou isso outras vezes. Impressionante, né? É maravilhoso você presenciar um parto, né? Ver a chegada de uma alminha aqui nesse mundo junto com aquele casal é fascinante. Hoje eu não faço obstetrícia mais, mas eu me emociono igualmente quando eu faço uma transferência embrionária. Então, ver aquela gotinha ali no fundinho do útero e saber que ele tem um potencial de vida. Isso é muito legal. Fantástico, é fenomenal. Mas eu namorei a neurologia um tempo. Pô, Eu amava. Eu fiz iniciação científica em neuro. Aquele livro de neuroanatomia funcional, lembra do D'Angelo Machado? Sim, eu o azulzinho. sabia aquele livro de cor e salteado. Eu li aquele livro 400 vezes. Eu amava. A Rafa sabia todos os livros. Eu sempre amei. Eu convivi com a Rafa na residência, né? Então, assim, o desafio era ser a dupla dela no PINAR, que é o pré-natal de alto risco. Então, tipo assim, eu tive que colocar o meu sarrafo lá no alto. Mas eu amava entender o funcionamento do cérebro, se ocorresse lesão em uma parte do cérebro, como que isso manifestava. Aí eu fiz iniciação científica em neurociências, estudei malária cerebral e durante a neurologia clínica eu falei, isso não é para mim. Porque a neurologia clínica é estabilizar uma doença, melhorar um pouco a qualidade de vida, mas você não trata, você não resolve. Eu sou muito resolutiva, eu gosto de ver o resultado. Aí eu falei, não, é ginecologia mesmo. O que eu tô tentando fazer, gente? O que eu tô fugindo do meu destino? Não. Não, e desde o começo, eu lembro de você no 5º período, eu acho, que a gente você começou a organizar uns plantões de acadêmico, todo super oficial o negócio. Lá na Otaviano, exato, que era um hospital que meu avô era um dos sócios, ele foi fundador de lá, tinha um estágio dos acadêmicos em obstetrícia e participava das cesáreas, das cirurgias. Então, meu avô, eu estava no 5º período, ele falou, tem um estágio lá no Otaviano, eu vou te pôr lá para você enxugar uns sangues. Foi desse jeito. E eu, meu Deus, um estágio. Bom, né? Eu tinha feito uma disciplina de técnica cirúrgica, eu mal sabia calçar uma luva. Aí era férias, eu fui na biblioteca lá da UFMG. Peguei livro biblioteca ainda? Porque as pessoas estudam nos livros, né? Não sei como é que funciona. Eu acho que existe, né? Mas fui lá, peguei livros. Cheirinho do livro. Nossa, né? Peguei livro de obstetrícia, peguei livro de técnica cirúrgica, li todos os capítulos de parto normal, de cesárea. Comprei luva na farmácia para ficar treinando, colocar. E cheguei lá. Vocês verem o nível da dedicação. Gente, pra ficar num estágio. Meu Deus, eu tô dentro de um bloco cirúrgico, né? E agora auxiliar cesárea. Muito emocionante. E foi transformador na minha vida, né? E eu amava ir para lá, ficar lá. E tinha uns coordenadores que coordenavam e tudo, e a entrada era por lista, colocava o nome e ia chamando. E eu via que os acadêmicos, quando entrava assim muito fácil, né, não deu muito valor. Às vezes não ia no plantão, faltava, descobria o plantão. E aí, quando eu virei a coordenadora, eu instituí prova. Aí eu coloquei prova para poder entrar, porque eu falei, a pessoa tem que se esforçar para valorizar, porque tudo muito fácil, a pessoa não valoriza. Isso tudo na vida, né? Fiz provas, aí começou a ter prova, a entrar realmente por concurso. Selecionou, né?
Por mérito. E organizamos a Não por escala, exato. E foi muito legal essa experiência. E eu vivi a minha vida realmente dentro do hospital desde o 5º período, porque eu dava os meus plantões, eu era coordenadora, então eu cobria quando o acadêmico não podia ir. Eu brinco que, graças a Deus, eu conheci meu marido dentro do hospital, porque eu acho que senão eu estava solteira até hoje. Porque eu só fiz estágio e estudei na faculdade. Formou na né? medicina, ela já era gineco. Já, com certeza. O conhecimento já era intenso. Mas e quando que você decidiu largar a obstetrícia e ir para a reprodutiva? Então, eu terminei a residência e já emendei com a minha especialização de reprodução. E já comecei a trabalhar também com reprodução e, em paralelo, eu fazia obstetrícia de consultório e os plantões. E eu fui percebendo que realmente era muito inconsistente ficar com as duas especialidades, né? Então, eu entendi que eu ia, em algum momento, ter que escolher. Porque eu falo que o neném e o óvulo não escolhem a hora. A gente vai fazer uma coleta de óvulos ou parto de acordo com a situação. É o ovário que vai mandar, o neném que vai mandar. Duas Então, áreas que você fica dependente. Você fica dependente. A coleta de óvulos, você até consegue programar com 36 horas. Mas já aconteceu uma situação, eu tinha uma coleta de óvulos e na madrugada da coleta, na madrugada anterior, uma paciente entrou em trabalho de parto. E eu assumi compromisso com as duas. Então, ficou um pouco inconsistente. E aí, em 2021, eu ainda dava plantões, mas eu já tinha parado a obstetrícia de consultório. A gente vendeu o hospital. E aí, foi quando eu realmente parei a obstetrícia. E fiquei só com a ginecologia e a reprodução. E hoje você atende ginecologia também? Atendo ginecologia geral, a menopausa, né? Que é uma área também que eu sou apaixonada. Amo tratar pacientes na menopausa. Preparar os pacientes para chegarem na menopausa, que é igual eu falei, precisa chegar na menopausa já com bons hábitos instalados, já entendendo sobre a menopausa, conversar sobre isso. Então, é uma área que eu amo também. Então, eu fiquei com essas duas frentes, ginecologia geral, menopausa na minha clínica e a reprodução humana lá na Huntington Procriar. E o que mais te vibra, assim, no que você faz hoje? Porque, assim, você também sempre foi fascinada pela medicina, obstetrícia. Mas, assim, o que faz você levantar? Você fala, vou trabalhar. Porque você comentou uma vez comigo que, mesmo se você ganhasse na Mega Sena, você ia continuar trabalhando normalmente. O que te motiva? A possibilidade de mudar a vida das pessoas. Transformar a vida das pessoas. Seja na reprodução, ajudando um casal a conquistar o sonho, né? Ou seja, numa conversa de consultório ali com uma paciente, que eu consigo fazer ela entender a importância dela modificar os hábitos de vida. E ver isso acontecendo. Gente, isso não tem satisfação. Eu falo que uma vida que eu consegui mudar, isso faz muita diferença. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela entrou na menopausa, 45 anos, e com sintomas, também não conseguiu ter a possibilidade de ter filhos, apesar de ter feito tratamento. Estava um pouco depressiva, relacionamento com o marido ruim. Aquela bola de neve. Porque tudo influencia. Aquela bola de neve. Vira... Que se ela não melhorasse ali com 60 anos, ela ia estar numa situação muito ruim. Essa paciente, assim, eu tenho muito orgulho dela, porque a gente sentou, a gente conversou, orientei mudança de hábito de vida, ela correu atrás, ela consultou com todos os profissionais que eu indiquei. Aí, depois que ela mudou os hábitos, passei reposição para ela, que eu brinco também, eu só passo reposição se estiver com hábitos bons. Tem que caminhar junto. E a vida dela transformou. O relacionamento com o marido melhorou, né? Então, tava assim, com aquela parte sexual terrível. O relacionamento mudou, ela feliz, saiu da depressão, fazendo atividade física, virou outra pessoa. Então, o prognóstico dela, com 60, 70 anos, hoje é outro. Então, isso para mim, é assim, a gente conseguiu tocar uma vida para ela ter um restante de vida completamente diferente do que seria se ela não tivesse modificado. Então, às vezes, uma conversa, Gu, é uma conversa. Um dos casos também que mais me tocou foi um casal que eu fiz o tratamento reprodutivo e, infelizmente, a gente não conseguiu a gravidez. E eles me abraçaram tanto e falaram que mesmo com esse desfecho, que não era o que a gente queria, como que eles estavam satisfeitos com aquele acolhimento, com aquela parceria que a gente teve. Então, assim, mesmo um quadro difícil, você conseguir ter o reconhecimento do paciente, né? Isso porque, assim, não tem preço. A gente tem que fazer o melhor possível, né? Exatamente. Nem sempre o melhor possível é o desfecho favorável. Mas às vezes é só estar do lado dele. É só o acolhimento que a pessoa precisa. Exatamente. Passar por isso, né? E ter a sensação, assim, eu tive alguém que me ajudou a fazer o melhor o paciente possível. Tem que... Não deu certo, mas eu tive alguém que me ajudou a fazer o melhor possível. O paciente tem que sentir que ele foi cuidado, né? Exato. Que ele foi acolhido. E aí, assim,
o desfecho bom ou ruim, é óbvio que a gente sempre quer muito e tenta buscar na ciência, nos nossos conhecimentos, em tudo, um desfecho que seja favorável e que vai deixar o nosso paciente feliz. Mas só do paciente saber que a gente dedicou ali tudo que a gente tinha de conhecimento, de afeto, para tentar buscar esse desfecho com ele, eu acho que faz com que tenha essa sensação de gratidão mesmo, que é o que, no fundo, preenche a gente quando a gente escolhe a medicina, né? E eu percebi que você não falou nem... Eu tava esperando você falar assim, quando um paciente me manda um beta-HCG positivo, engravidei, você fez o tratamento e engravidei. Não foi. Ela não citou nenhum dos casos do desfecho positivo. Que é a maior parte, né? Mas isso é até compatível com uma coisa que você já falou, que as pacientes que são mais gratas a você são aquelas que você não operou. Exato. Então é isso, assim, né? Às vezes, assim... mudaram de vida espontaneamente. Às vezes a sensação do que de fato traz uma completude mesmo para nós médicos, nem sempre é o desfecho mais positivo, mas é como a gente marcou a vida daquela outra pessoa, né? E aí, a Rafa falou uma coisa que eu acho super importante a gente falar. Sabe que muitas vezes os sintomas de menopausa são confundidos com os sintomas de depressão, né? Sim. Eu já me vi nessa situação várias vezes. Cansaço, desânimo, incapacidade de fazer as coisas, a memória muito ruim. E isso vai te deixando muito, muito mal. E muitas vezes, libido baixa, você não procura o profissional adequado, você não imagina que é hormonal. Porque o mundo te leva para essa ideia louca de que é tudo sempre estresse, exaustão, é você que está aí. E, na verdade, você está confundindo ali um sintoma de depressão e exaustão com a menopausa. Com a menopausa. E aí, por isso que eu acho que é terapia tão ruim. importante cada vez mais a gente conversar sobre a menopausa, a gente trazer essas informações, as pessoas entenderem e conhecerem, tipo, a diversidade de sintomas que essas alterações metabólicas hormonais trazem para a mulher, porque é isso que você falou. Às vezes ela não sabe identificar, ela não, às vezes ela vai chegar no ginecologista dela, se a gente também não souber como buscar isso nela, ela não vai me contar que ela tá mais desanimada, ela vai me falar se ela teve um corrimento, às vezes se ela tem infecção urinária, eu tenho que trazer isso nela também. Ou às vezes ela nem busca, né, o gineco. Assim, eu preciso perguntar pra ela como é que tá o sono dela, como é que tá a disposição dela, eu preciso falar de vida sexual com ela. Então, assim, eu acho que a gente precisa... A menopausa ainda é um tabu, ainda é difícil para muitas mulheres falarem, mas eu acho que estamos vivendo aí uma certa mudança, e isso precisa acontecer, porque igual a gente já falou aqui hoje, essa é a nova era das mulheres, né? Inclusive, a gente está sentado aqui para falar disso. Já é uma grande evolução. Profissionais, gente. Ó, a pirâmide etária brasileira, ela está engordando ali na fase de 40, 50 anos. Então, em 10, 15 anos, quantas mulheres na menopausa a gente vai ter? E é diferente fazer cirurgia numa mulher na menopausa, tratar a pele de uma mulher madura na menopausa, entender sobre reposição hormonal. Todos têm que entender, não só o ginecologista, né? Orientar, né? Que pode ser a dúvida de muita gente. Uma paciente, ela falou que tô enxaqueca, falou que estava com sintomas inespecíficos, igual a Virginia falou. Cansada, perda de libido, estressada, porque assim... É muito difícil você saber o que é, porque assim, são sintomas pode ser que... milhões de coisas. Pode ser diversos, né? E aí ela foi na ginecologista e ela fez os exames. Os exames não acusavam laboratorialmente uma menopausa e tal. Mas aí a médica dela falou assim, não, isso pode ser que você esteja começando a entrar na menopausa. Os exames de sangue, normal, todos normais. Você entrando na menopausa, vamos começar a tratar. Aí começou a tratar com dose baixa. Ela falou, eu virei outra pessoa. Você não precisa de exames depois de 45 anos para diagnosticar a menopausa. E a gente... 45, o diagnóstico é clínico, então. O diagnóstico é clínico. A gente trata pessoas e não exames. Trata sintomas. O exame pode flutuar muito nessa fase. Né? Então, abaixo de 40 anos é obrigatório fazer a dosagem do FSH, para a gente realmente ter o diagnóstico. Entre 40 e 45 anos, que a gente considera uma menopausa prematura também,
Em alguns casos de dúvida, a gente pode dosar para ajudar, mas, gente, sintoma clássico, paciente com fogachos. 45 anos para cima? Não ela nem tinha precisa. fogacho. Ela tinha, porque se tivesse fogacho, era até mais fácil. Ela mais só clássico. tinha. Mas é muito preditivo. Depois de 45 anos, a chance dela estar já na transição, flutuações hormonais, É muito grande. Porque altíssima, assim, cansaço, perda de libido, irritabilidade... São sintomas. Chuta uma árvore, cai 3 mulheres com esses sintomas. E aí ela falou assim, tem enxaqueca. Depois que ela começou a tratar... Tudo melhorou. Ela falou, Não, eu e tem não outra sei como eu coisa, vivia. Eu não sei como eu vivia, assim. E eu acho que essa mulher ali dos 45 anos, muitas das vezes ela porque a gente tem a menopausa, que é um marco, é aquela última menstruação, que inclusive é um diagnóstico retrospectivo que a gente fala. A gente precisa de 1 ano ali de amenorreia, que é ficar sem menstruar, pra gente fechar que houve a menopausa. Mas a gente tem a fase climatérica, a gente tem ali a perimenopausa, que são os anos que precedem essa data, esse marco. E neste período, a paciente já é sintomática, muitas das vezes. E aí, esse período já é o que a gente chama também de janela de oportunidade, da gente começar ali uma reposição com umas doses mais baixas, da gente começar a aliviar esses sintomas, né? Então, às vezes, eu tô com essa mulher que ela ainda tá menstruando, pode até ser que ela tenha notado alguma diferença no ciclo dela, mas ela ainda tá menstruando, ela começa com sintomas, até para ela identificar isso é difícil, porque ela não tá esperando menopausa ainda, ela tá menstruando, entendeu? Então, por isso a gente tem que conversar, Não as teve mulheres fogacho, têm que... né? Não teve... então assim, ela precisa, a gente precisa trazer à tona esse conhecimento para a mulher conseguir identificar. E assim, é acompanhamento ginecológico, né? Conversar com o ginecologista. Se ela for na ginecologista e conversar com ela, ela vai entender. E sabe outra coisa que eu vejo importante? É como mudou a ginecologia com essa questão da gente avaliar a longevidade. Porque muitas coisas podem ser... A velocidade desse processo ela pode ser reduzida por suplementações, né? A Rafa, por exemplo, falou aqui, ó, sua vitamina D devia estar super baixa. Então, muitas vezes, não é o hormônio diretamente, porque a intensidade que você vive a vida hoje é muito diferente de antigamente, nessa fase do climatério. Então, às vezes, você precisa de uma suplementação proteica, porque você faz muita atividade física, de uma suplementação vitamínica. Então, existem muitas outras coisas que permeiam a questão toda do hormônio e você não necessariamente precisa ir no hormônio. Sim. Eu senti isso muito, assim, durante a minha vida, porque muitas vezes as pessoas iam ali, dosavam o meu hormônio, tratavam o meu hormônio, mas tinha um monte de outras coisas que precisavam ser olhadas. É um combo, né? Sabe? É um e combo. é isso, assim, bons hábitos de vida podem retardar aí esses sintomas de surgirem e os maus hábitos podem antecipar esses sintomas, né? Então, sim, o tratamento, obviamente, muitas das vezes vai envolver uma reposição hormonal, mas a gente tem ali atividade física, alimentação, extremamente importantes ali para a gente poder fazer... Reserva muscular. Reserva muscular, é isso. Qual que é a principal queixa do paciente na menopausa? Assim, o que ela mais reclama no seu consultório? O que é que eu falo assim, nossa, minha vida tá ruim, por que tá acontecendo isso? Eu sei que é uma série de coisas, mas existe uma principal queixa? A principal é o fogacho. 80% dos pacientes vão ter. Que são aqueles calorões que vêm, começam aqui na região do tronco, vai para a cabeça, e aí elas têm uma suadeira depois, e depois pode ter até uma sensação de frio. E eles podem acontecer várias vezes ao dia ou não. Às vezes a frequência pode ser baixa. E quando acontecem à noite, por exemplo, aí elas atrapalham muito o sono. Então, começa a entrar num ciclo de cansaço mental, aquele fog, né, mental que a gente fala, que é aquela névoa mental, que também tem muito a ver com a redução do estrogênio. E o cansaço, o desânimo, né? É muito comum também. Mas eu acho que entra muito nesse espiral aí, né? Que vem tudo junto. Aí prejudica relacionamento, prejudica um monte Exato. de Trabalho, relacionamento conjugal, libido, realmente. Tem uma questão hormonal do estradiol, tá, gente? Nós, mulheres, temos estradiol. A gente precisa repor o estradiol. Tem uma questão hormonal do estradiol. Você fala isso porque não testosterona, né? Não é testosterona. A expectativa das mulheres é, meu libido baixou, vou te passar testosterona. Mas não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Isso é muito importante, porque eu já escutei muito isso. Assim. Meu libido, minha testosterona deve estar baixa.
Não, isso é uma das coisas que eu fico com testosterona pé é da baixa. vida, assim, né? Que as pessoas, minha testosterona estava muito baixa. Eu falei, Que não, é que bom, mulher você não é tem mulher. nem, mulher não tem nem que dosar testosterona. Exatamente. Você só dosa se você suplementa. Você Ou se a não gente dosa suspeita para que tá alta, suplementar. exato. Por exemplo, a paciente tem uma síndrome de ovário policístico, teve uma virilização aguda, a gente está pensando até num tumor ovariano produtor de testosterona, e a gente dosa Aí pra que ver. dosa. Então você não dosa. Então, assim, Vias de regra, não Não, dosamos. não precisa. Não é Interessante, necessário e não se deve dosar. a narrativa, o jeito que a gente- Frisando, não se deve dosar. o que a gente vê, essas associações, principalmente numa era onde a gente tem muita informação, o tempo inteiro a gente está vendo as coisas e pouco conhecimento profundo daquela informação, nem sempre uma premissa leva a uma outra verdadeira. Exemplo, a testosterona é sim um hormônio que aumenta a libido? Sim. Mas a testosterona, ela é responsável pelo libido feminino? Não. Libido. Que é uma coisa diferente. Libido A libido feminina é muito complexa. Exatamente. Muito Libido, gente, complexa. é multifatorial. É. A gente não pode depositar a expectativa de que eu vou fazer uma coisa pontual, por exemplo, repor uma testosterona, e que E eu vai vou resolver. mudar ou que vai resolver questões. A gente tem que ver questões sociais, questões religiosas, questões hormonais, às vezes, mas por causa de menopausa, de uma baixa estrogênica. A gente tem que ver questões de relacionamento dela. Às vezes o relacionamento tá péssimo. Exatamente. Tem que ver questões físicas. Às vezes ela tá com ressecamento, uma síndrome urinária. A Às vezes- rotina. a rotina. Às vezes a ela mulher tá tá exausta. Gente, ninguém tem desejo. A de gente você não tá combinou, exausta. né, gente? Não A combinou. gente fala as mesmas coisas é porque é a verdade. É porque é a verdade, exatamente. Então, Não existe assim, uma pílula mágica, ou seja, não Não. existe um hormônio mágico. Quem não dera. existe, não tem. E outra coisa, assim, é que, de certa forma, a libido a gente tem que ir motivando, incentivando ela no nosso dia a dia. Dá trabalho. Dá trabalho. Tem que se dedicar. Exatamente, você vai se dedicando pra você ir conquistando aquilo lá. Você tem que dedicar no seu relacionamento, você tem que se dedicar com o seu bem-estar, com a sua autoestima, para que as coisas vão florescendo. Se você tá bem nos seus âmbitos de vida do relacionamento, você com você mesmo, a chance de você ter desejo é muito maior. Assim, você tá péssimo em tudo, tá exausta, super cansada, não tem. E libido oscila também. Vai ter aquele dia que Tá você tudo tá certo, bem, que tá né? tudo certo. Você não precisa tá querendo todo por dia. favor, vamos parar de ter essa cobrança louca em cima das mulheres, que a gente tem que performar em tudo o tempo todo e que a gente tem que ter libido o tempo todo. Que Isso igual não o homem, existe. né? É totalmente diferente. Não, isso não existe. A libido feminina, a gente tem uma tendência, com os anos de relacionamento, da gente realmente diminuir aquele libido espontâneo, que é aquela coisa, a mulher ter o desejo de procurar para a relação sexual. A gente tem, a gente chama ciclo de Basson, né? A nossa libido ela é circular. A gente vive num estado de neutralidade. Quando um parceiro vem, estimula, faz uma carícia, tá num dia bom, entrosamento legal, às vezes mesmo cansada com preguiça, ela, eu vou, né? A gente responde, é o que a gente fala do desejo responsivo. Você viu? Ela eu vai vou. indo. Vou entrar. Aí depois ela tem satisfação, fica juntinho do parceiro, tem aquele aconchegozinho. Gente, foi ótimo, porque eu tava com preguiça mesmo. Né? E aí é isso, a gente tem que permitir que essas relações elas vão acontecendo, porque da próxima investida do parceiro, ela já vai estar mais receptiva. É como se fosse uma memória positiva do seu Exato. organismo. Então, tipo assim, a Exato, próxima vai ficar vez... mais fácil. Então, assim, é um trabalho que você faz, que a mulher tem que fazer diariamente. Então. Não, calma. Não, diariamente não, tem que não, arrumar. Não vem dar trabalho diário pras mulheres, pelo amor Vamos de por Deus. partes. Aí o que eu falo com as mulheres? Quando Todo ela dia. estiver num dia bom, ela tá feliz, foi na dermato, precisa estar se Tá sentindo sentindo lindo, fez uma plena. cirurgia plástica, teve uma novidade boa no trabalho, foi promovida, tá numa festa, nossa, já tô tão bem comigo mesma, ela tá se sentindo tão bem que ela vai procurar o ato sexual. Então vai ter esses momentos, mas não vai ser todo dia. E é igual a Jo falou, a gente tem que construir a autoestima, né? Se ela tá bem com ela mesma, se a rotina dela tá adequada, se o sono dela tá bom, se o marido tá cultivando o amor e o desejo dela, porque começa lá no início, não adianta o homem dar trabalho, não ajudar em casa, né? A mulher tá exausta, cuidou da casa, cuidou do filho, trabalhou, o marido não faz nada, chega em casa, fica ali vendo futebol, tomando cerveja. Aí 10h30 da noite, depois que ela já terminou tudo, ele procura, ela tá exausta. E outra, se a mulher tá com ranço do marido, gente, ela não vai ter tesão, não. Como é que você tem tesão se você tá com ranço? Exatamente. Você quer matar, Nossa, eu né? quero matar o meu marido, que ele não me ajuda em nada. Eu tô exausta, ele tá ali folgado assistindo televisão. Então, maridos, Gente, a bola é com vocês. é isso. Ele precisa cultivar. Isso é fundamental. Isso, às vezes, as pessoas não percebem que isso influencia. E a relação, o ato sexual também tem que ser prazeroso para os dois. Então, assim...
Tem que ter uma investida. Tem que ter uma também. investida ali também, Que isso às vezes acontece, né? É. Do homem pensar Não, só a gente na vê parte muito, assim, dele. em consultório, Rafa deve ver isso também, né? Que isso é outra coisa. Os ginecologistas têm que trazer questionamentos a respeito da vida sexual da paciente. E aí, muitas vezes, você vai conversar com a paciente, ela não sabe nem te informar. Principalmente falando aí de pacientes de ali mais de 50 anos, que muitas vezes elas não sabem, porque nunca tiveram uma relação que tivesse direcionada para o prazer delas também, entendeu? Então, isso é uma outra dificuldade, Então, assim. tem pacientes que não sabem se tiveram orgasmo, é Não isso? Não sabem. sabem, Você ou pergunta muitas se falam os- que não tiveram. É mesmo? 50 nunca teve um orgasmo. Sim. Impressionante isso. É muito grande o número, assim, né? As relações sexuais... A gente não tem educação sexual, né? Tipo assim, as mulheres não são ensinadas a conhecerem o seu corpo, não são ensinadas a entender o que, de fato, traz prazer para elas. E os homens têm uma educação sexual baseada em pornografia, em coisas que não são o que dá prazer para a mulher. Então, é um desafio, porque é um choque de mundos, né? Enquanto o homem ali tá com um estímulo direcionado para o prazer dele, a mulher tá sem estímulo nenhum, muitas das vezes. Então, aí chega um momento em que esses dois mundos têm que se unir. Aí tem conflito. Que conselho que você dá? O que para esses casais? Sim. Para paciente que me... Nossa, Gu, é muito comum. A paciente que me procura falando que está com baixa de libido e aí a gente realmente precisa fazer uma consulta mais aprofundada, mais direcionada. Você tenta entender entrar a nas rotina. questões de relacionamento, de rotina. Às vezes tem uma questão hormonal. Então, às vezes ela tem um relacionamento muito bom com o parceiro. É um parceiro ótimo, eles são amigos, eles têm um relacionamento legal. Mas, neste momento, ela não está tendo muito prazer por questões hormonais que, às vezes, a gente vai conseguir melhorar. Alguns ajustes de rotina e tudo. Mas, às vezes, tem uma questão mais difícil, realmente, de uma discrepância do casal, igual a Ju falou, em relação ao ato sexual. Porque a maioria dos prazeres femininos, dos orgasmos femininos, são clitorianos. Então, gente, o ponto G feminino é o clitóris. E Ok? muitas mulheres Fica se entendido. frustram achando que elas precisam ter orgasmos Exato. e que o auge da relação delas precisa ser a penetração. Isso não é a realidade da Não maioria é a das mulheres. realidade. Então, às vezes, a gente precisa reeducar essa mulher, sexualmente falando, para ela fazer o seu autoconhecimento, para ela entender o que é o prazer dela, o que ela gosta, para ensinar o parceiro. Então, eu fiz uma pós-graduação em sexologia, então eu faço também terapia sexual. E é muito interessante o caminho da terapia sexual, porque nada mais é do que em algumas semanas, umas 8 semanas mais ou menos, a gente fazer encontros semanais com a paciente e passando atividades, tanto para ela em questão de autoestima, quanto de resgate do relacionamento, mudanças da rotina dela, ela começar uma atividade física, ela se vestir melhor. Então, é um combo, é igual eu já falei, é um combo de questões que a gente precisa trabalhar. E, às vezes, a gente tem, sim, que entrar com o parceiro nisso. Porque, às vezes, o parceiro é um parceiro, por exemplo, que só vai para a penetração. Ele nunca estimulou ela de outra forma, né? E ela não tem prazer. Se ela não tem prazer, ela não vai ter interesse. Né? Então, tem muitas questões que a gente precisa trabalhar. Pra ela fica uma coisa quase como uma obrigação. Né? Sim. Para algumas mulheres, sim. Então, assim, é muito mais complexo do que vocês imaginam uma consulta ginecológica. Exatamente. Né? A consulta ginecológica não pode ser em 20 minutos. Não muito pode. Tem muitas complexa. coisas, assim, muitas demandas que a gente precisa tratar com aquela mulher, né? Então, tipo assim, a gente não pode simplesmente avaliar a mama, colher um preventivo E pronto. e achar que acabou por ali. Isso a gente faz em 5 minutos. Exatamente. A outra hora inteira é conversa. É conversa. É você entender a fundo aquele paciente. Pra você saber diagnosticar e, E consequentemente, melhorar a vida tratar. dela e ter um impacto positivo na vida dela. Né? Que é o que a gente busca, né, Jo? Exatamente. Sensacional. Ó, eu ficaria horas aqui, né? cara? Essas duas são incríveis. Eu sou fã delas há anos, décadas. Décadas. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque parecendo um papo de velho, né? Eu vi crescer. Que a gente cresceu junto. Mais uma Exato, coisa em nós torno da crescemos. idade, hein? Agora você está se comprometendo. Só me comprometendo. De Mas- jovem. Porque, Parte assim, de jovem. são pessoas, duas médicas muito bem-sucedidas, mas eu já sabia. Porque desde o início se dedicaram, desde o início foram atrás do melhor e com o objetivo certo, né? Que a gente conversou aqui. O objetivo de fazer o melhor para os pacientes e, consequentemente, tiveram sucesso na carreira, ainda tem. Eu desejo
cada vez mais sucesso para vocês duas. Pra nós. Muito obrigado por terem vindo. Eu Nós não que tenho palavras para agradecer. Uma honra de verdade. Obrigada. Muito obrigada. Eu também amei ter vocês aqui. Conversar sobre um dos meus assuntos favoritos na vida, né? Adoro falar sobre menopausa, assim. Adoro cuidar das mulheres nessa fase e ouvir histórias como a sua, que eu acho que são inspiradoras aí para outras pacientes que passaram por um momento por histórias parecidas com a sua. E também para servir de exemplo para aquelas que mesmo que aí depois dos 40 anos entraram na menopausa, que é só o começo. É só o começo, Virgínia, um recado final assim, que você poderia dar para aquela câmera ali sobre tudo isso que a gente conversou. Eu acho assim que eu sempre falo que se eu pudesse dar um recado para qualquer pessoa, eu falo: desenvolva o seu autoconhecimento em todos os sentidos, que foi o que a gente trouxe aqui, né? Aceite seus processos, entenda que tudo isso parte realmente de um processo de desenvolvimento e que independente do sofrimento que a gente tem ou da história que permeie tudo que a gente construiu, que não seja exatamente aquele caminho que nós desejamos, ela vem para um autoconhecimento e para uma coisa muito melhor, desde que você consiga enxergar. Então, eu tenho uma fé muito grande, eu também trabalho a minha fé o tempo todo, e eu falo que se a gente pergunta a resposta para Deus, Ele sempre te dá a resposta. E Ele te mostra uma resposta muito rápida, desde que você saiba ouvi-la. Então, faça do seu destino as suas escolhas. Essa seria perfeito, o meu conselho. Maravilhosa. Rafa, e o seu recado final pra gente? Eu costumo falar muito que conhecimento é poder de decisão. Então, mulheres, conheçam tudo a respeito de vocês. Então, o planejamento reprodutivo, procurem os profissionais adequados, na idade adequada, que é aí entre 20 e 25 anos, procurem conhecer sobre sua parte reprodutiva, procure conhecer sobre a menopausa, a sua fisiologia, porque é isso, conhecimento é poder de decisão, né? E isso impactou na vida da Virgínia, o conhecimento que ela tinha. Com certeza. Muito bom. Eu vou trazer mais uma frase que eu falei no meio, que eu acho, né? Conservar a fertilidade também é longevidade. Né? Perfeito. Gostei desse bordão. Vamos Vai começar a usar, né? Preservar, claro, preservar a fertilidade é longevidade. Então, que a gente possa também estimular isso nas pessoas através do conhecimento. Bom, né? muito obrigado pela presença Obrigada, de vocês gente, aqui. pelo Obrigada. convite. Então, a partir de agora, cuidar da atividade física, cuidar da alimentação e cuidar dos seus óvulos. É isso aí. Muito Beijos, obrigado. até a próxima. Beijo.